Paz do Senhor, todos os irmãos, queridos ouvintes aí do canal. Irmãos, vou deixar aqui uma mensagem rápida para os irmãos aí ficar sabendo. Não sei, o irmão Adilson Mendes, agora há pouco, pediu oração, porque, como ele disse, né, teve muita denúncia, né, da população e as pessoas ficou muito incomodadas com o evangelho que nós estávamos pregando aqui na nossa região, no Vale de São Patrício, né? E aconteceu que hoje pela manhã a Polícia Civil veio aqui na minha casa, né, me intimar até lá para saber onde é que estava o irmão Adilson e também saber, né, das coisas que nós estávamos pregando. Então eu quero deixar aqui uma palavra dos irmãos, para os irmãos conformar mais um pouco. Primeiramente eu quero agradecer a todos os irmãos pela oração. Foi uma benção, né? Foi tudo tranquilo, tudo ocorreu bem. E ainda tive a oportunidade de pregar o evangelho. Cheguei lá na delegacia com a Bíblia debaixo do braço, ele ficou um pouco olhando, né, o delegado, mas eu agradeço a Deus por isso, né, porque nós somos o verdadeiro evangelho. Nós somos a verdadeira testemunha do evangelho, não só a palavra, mas a nossa vida. Então, nós somos espelho das coisas de Deus, né? Nós temos, como o irmão Adilson falou, a gente tem que viver o que nós pregamos, né? E hoje nós estamos muito felizes por essas perseguições. O profeta Amós foi um homem muito sábio, e no livro dele, livro de Amós, capítulo 8, versículo 11, ele fala assim, ó: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra. Não é fome do pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E irão errantes de um mar até o outro mar, e do norte até o oriente, correrão por todas as partes, buscarão a palavra do Senhor, mas não acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Então o profeta Amós, ele profetizou que esse dia ia chegar. E hoje nós estamos vivenciando esses dias, né, onde as pessoas não querem mais ouvir a palavra de Deus. Quando foi esses dias agora, eu queria muito ouvir uma palavra, né? Eu estava muito angustiado e eu saí para a rua, né, para ver se eu encontrava algum irmão para a gente falar sobre a Bíblia, né, mas eu não encontrei. Então essa palavra que o profeta Amós disse, ele está cumprindo ao pé da letra, né? Chegará dias que Deus enviará fome, mas fome é da palavra da verdade. Porque a palavra da mentira, irmãos, está cheio aí, está cheio, né? Mas, como eu estava dizendo, como foi lá, eles veio aqui cedo, me intimou agora, e eu fui até lá. Chegando até lá, eles pegaram os meus dados, né? Pegaram os dados do irmão Adilson também, o Adilson Mendes, né, que tem o canal Na Porta da Fé. E eles ficou um pouco assim me pressionando para saber onde é que o irmão Adilson Mendes mora, né, para eles chegar até ele também e uma intimação, como chegou para mim, né? Então eu fui lá e ele pegou todos os meus dados e falou que ia passar para frente, né? Ia passar para as autoridades, para o Ministério Público, e aí ia ver o que acontecia, o que vai acontecer daqui para frente. Então, mas eu quero dizer para os irmãos que lá, na hora que ele estava fazendo o depoimento, né, estava o escrivão e estava o delegado, né? Então, na hora que ele estava fazendo o depoimento, eles pegaram o meu testemunho, né? Quem era, queria saber quem era o irmão Adilson, porque ele não é daqui da região, né? E como ele veio, para onde ele vai, para onde ele está ficando, né? Aí eu falei que ele veio para cá, ficou em minha casa aproximadamente um mês, aqui 30 dias, ficou aqui em casa. E nesse período nós saímos para pregar todos os dias, não menti, em momento algum eu menti. Perante o anjo que está aqui agora junto comigo, eu não menti em parte alguma, sem medo do que acontecer, o que aconteceria, né? Está escrito lá no livro de Atos dos Apóstolos, se eu não me engano. Não, 2 Coríntios. No livro de 2 Coríntios, irmãos, está escrito a passagem de Paulo também, que sofreu essas perseguições, né? Ele sofreu demais
com o próprio povo judeu, né? Ó, tá escrito em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 24. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, chicotadas. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. É o que mais tem, irmãos. Hoje, infelizmente, falsos irmãos, né? Então, pessoas que se dizem religiosas, né? O povo católico. O que aconteceu, o que eles se incomodaram mais foi pela mensagem do evangelho. Mas foi pela mensagem. Não pelo incômodo, né, da altura do som, não por isso, mas sim pelas mensagens. Porque é uma mensagem diferente. Se você vê, João Batista também, ele tinha uma mensagem diferente. João Batista, ele tinha uma mensagem diferente, ele vivia num ambiente diferente, ele vestia roupa de um modo diferente de todos. Então as pessoas, o verdadeiro cristão, ele é diferente, ele anda à contramão do mundo. Então para nós é uma alegria muito grande, porque assim sabemos que nós estamos andando correto na presença de Deus. Hoje estou muito feliz por ter acontecido isso, tá tudo tranquilo até agora, e se por aventura fomos presos pela vontade de Deus, pelo evangelho, para nós é uma honra muito grande. Está escrito no livro de Romanos, capítulo 36, capítulo 8, versículo 36. Por amor a ti, a Deus, somos entregos à morte todos os dias. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, porque aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, para nós, essa é a alegria de um crente, que eles podem fazer o que quiser em nosso corpo, com essa carne, pode queimar como a Inquisição queimou, vários cristãos, milhares de pessoas, mas o amor de Cristo ele não pode arrancar do nosso peito, né? A nossa obediência, a nossa comunhão. Então, se nós compararmos essas coisas que estão acontecendo com as coisas que aconteceu com Paulo, com Pedro, com João Batista, né, com Estevão, então isso não é nem 1/3 das coisas que aconteceu com eles. Ainda queremos dizer que nós somos crentes, queremos dizer que nós somos algo ainda, né? Então nós não somos nada. Então isso é um motivo de grande alegria, né? Acabei de falar com o irmão Adilson Mendes, um grande homem de Deus. Cheguei a falar isso pro delegado. Eu falei, delegado, se o senhor conhecesse ele pessoalmente, o senhor saberia que é um homem de Deus, né? Pelas essas perseguições que lá vem acontecendo, né? Ele prega Deus de 2001 e ainda recebe açoite das pessoas, xingamentos, bofetadas, né? Calúnias, e ainda está firme, né? Várias pessoas que se dizem crentes estavam dentro da igreja, por motivo de qualquer conversinha michuruca, a pessoa sai da presença de Deus, né? Mas eu quero dizer para os irmãos que isso tudo que está acontecendo coopera para o bem de Deus, onde está escrito no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, não são todas as pessoas, ainda existe muitos servos de Deus, mas não são todas as pessoas que têm esse tipo de chamado. Esse chamado é um chamado especial, extraordinário,
né, onde nós fazemos o grosso, né? Então muitas pessoas acham que ali está dentro de 4 paredes e uma poltrona confortável já está servindo a Deus. Então há muitas maneiras de servir ao Senhor. Por mais que não seja o seu ministério, não julgue o ministério daquele que foi concedido por Deus. Amém? Quero falar para os irmãos, quero deixar aqui um relato, né, que foi o depoimento, está aqui, o depoimento que foi dito. Quero ler para os irmãos quão grande e maravilhoso é esse Deus. Nós não sabemos o trabalhar do Senhor, né? Está escrito em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque lhe parece loucura, né? Então isso parece loucura. Mas eu vou ler aqui para os irmãos entender o que é um testemunho de verdade de um homem de Deus, né? Quero deixar aqui, eu pedi até essa cópia para me ler para os irmãos aí, né? Está escrito que eu dei um depoimento através da vida do irmão Adilson, né? Disse que ele estava vindo do Paraguai, né? Isso tudo em cima de uma Kombi. Ainda ele falou para mim, falou assim: nossa, mas essa Kombi ela é boa mesmo, porque sair de Paraguai e vir até aqui em Brasília, né? Agora vai para Bahia, para frente, não sabe para onde, e não dá problema não. Eu falei: não, o negócio é que o senhor não sabe que quem guia aquela Kombi é Jesus de Nazaré. Glória a Deus, aleluia. Então as pessoas não compreendem, irmãos. Várias vezes as pessoas podem pegar um carro novo e ir até no Paraguai e ficar por ali, mas então não consegue imaginar como um carro daquele ano, né, uma Kombi, por exemplo, que é pesado, né, tem todas as coisas lá dentro, né, consegue andar esse tanto de lugar. Mas acontece que quem guia não é nós, não é o irmão Adilson, mas sim o Espírito Santo. Deixa eu ler esse depoimento, os irmãos verem o depoimento que eles fizeram. Olha, eu não vou citar nome para resguardar nome das pessoas, né? Mas olha, respondeu, no caso eu, dando testemunho, mas o escrivão escrevendo testemunho. Que o depoente, eu, conheceu Adilson Mendes pela rede social do YouTube. Para quem não conhece, eu conheci o irmão Adilson pela uma pregação do Evangelho, né? Que então Adilson disse para o depoente, que sou eu, que passaria na região de Ceres e Rialma, essa cidade que eu vivo, e que a mesma me chamou, para pregar o Evangelho. Detalhe, irmão, ó, para pregar o Evangelho. Está relatado num depoimento. Que Adilson frequentou a casa do depoente por aproximadamente um mês. Que o depoente esclarece que Adilson foi embora dessa região do Vale de São Patrício aproximadamente 2 semanas para o Distrito Federal. Que entre os dias 6 e 7 de junho do corrente ano, Adilson estava pregando em Brasília, Distrito Federal. Adilson disse para o declarante que após pregar em Brasília, iria para o estado da Bahia e logo em seguida para o estado de Rondônia. Que o depoente esclarece que o Adilson não possui residência fixa, sendo a sua casa um veículo chamado Kombi. Adilson a cada dia vai em alguma cidade do país para pregar o Evangelho. Eita glória! Por esse motivo não sabe por onde encontrá-lo. Que Adilson já comentou para o depoente que possui família no estado de São Paulo, porém reside mais com eles e não reside com eles e não sabe informar o endereço. Então, irmãos, ó, isso aqui é uma observação. Olha, quem é pregador do Evangelho nas ruas, na seara, sabe o quão é difícil chegar o Evangelho a uma autoridade. Olha, é muito difícil, irmãos, a gente pregar por uma autoridade, sendo um juiz, um delegado, né, um comandante. É muito difícil a gente pregar o Evangelho, chegar esse Evangelho para esse tipo de pessoa, porque eles não ficam publicamente, eles ficam mais reservados, né, dentro de uma cabine, ou não sei, assim, descrever onde eles ficam, mas eles gostam, e não tem como a gente pregar o Evangelho para eles. Então,
através desse evangelho, né, isso aqui fica relatado no computador, né, isso aí eles estudam e lê tudo, né? Então, creio eu, e sabendo o poder desse Deus que nós servimos, que isso tudo que está acontecendo é para pregar para uma autoridade. Vou dizer o porquê. A Bíblia fala que nós somos o evangelho que o mundo vê. O cristão é o evangelho que o mundo vê. E o sermão que o mundo ouve, né? Então, nós somos a real testemunha. Talvez a gente não consegue pregar o evangelho com as palavras, mas através de nossas vidas, através do nosso testemunho, nós conseguimos ganhar muitas almas para Jesus. Ali na hora que ele estava falando comigo e nós estávamos conversando, né, na delegacia, ele me mostrou uma ficha do irmão, né, o irmão Adilson, né, o que ele era, né, antes de conhecer Jesus, sem Jesus. Todos nós sem Jesus não era nada, né, uma folha seca caída no chão, né. Então, ali ele tirou, né, ali os antecedentes, né, do irmão Adilson, o meu antecedente também, mas o meu nunca foi assim coisa extraordinária, né? Então, eu nunca fui assim ladrão, nem usava droga, tal, mas assim, minha vida era uma vida derrotada, mas espiritual, né? Como o irmão Adilson já falou, a vida do irmão já foi uma vida muito tribulada, né? Em drogas, né? Em momentos difíceis. E aquilo, irmãos, fica tudo relatado na vida da pessoa, através do CPF, através do seu nome completo. Ali as autoridades conseguem puxar tudo. E ali, irmãos, eu creio eles vendo aquela vida que o irmão tinha, né, lendo ali passo a passo o que aconteceu, que ele foi internado, que ele usava droga, né, era do mundo do crime. E depois ele vem e lê uma passagem dessa, né, o que está escrito, né, uma passagem que ele sai do Paraguai, São Paulo, e que cada dia, olha o que está escrito, irmãos, olha o que está escrito. Olha, declarando tal, Brasil, logo, o poente que possui, né, ó, não tem residente fixa, porque Adilson a cada dia vai a alguma cidade do país para pregar o evangelho. Então, irmãos, pense comigo. Imagina um juiz lendo uma palavra dessa, um testemunho desse. Porque talvez ele não tenha assim aquela curiosidade de puxar um vídeo de um testemunho de uma pessoa que aceitou Jesus. Mas e vendo ele mesmo, tendo que estudar esse caso, me fala, ele vai perceber que Jesus Cristo ele é poderoso. Ele vai perceber que Jesus, esse Senhor que nós anunciamos, que eu, o irmão Adilson e vários pregadores da palavra prega, tem esse poder de transformar vidas. Ele vai ver que aquele tempo, quando ele não era filho de Deus, antes de aceitar Jesus, o que ele era. Mas depois que ele aceitou Jesus, olha o que aconteceu. Hoje ele vive para Deus. Né? Hoje nós não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Então esse é o poder do Evangelho. Então eu creio que todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Então isso não foi em vão, irmãos. Ore para todos autoridades, que Jesus, Deus, está também correndo atrás dessas almas. Essas almas são muito preciosas para Ele. Então eu creio que através desse testemunho, através desse objetivo que Deus tem colocado em nossas vidas, vai salvar muitas almas. Porque nunca houve na história dessa cidade onde eu moro e na região um acontecimento igual esse. Eu nunca vi falar, né? Varões de guerra, né? Deus tem levantado nesses últimos dias para despertar o povo de Deus, para que faça um concerto, né? E creio eu que Deus vai fazer um grande milagre, né? Nessas vidas, nessas autoridades que vê essa testemunho, né? E muitas pessoas vão ser libertas, né, através desse testemunho, em nome de Jesus. Agradeço os irmãos pela força, né, agradeço os irmãos pelas orações, porque assim como Pedro foi preso, né, e era morto no outro dia, a verdadeira igreja orou para ele, e ali o anjo foi lá e libertou Pedro, né, passou em frente dos guardas, e os guardas não viu, porque estava invisível. Então,
esse para nós sabemos que esse é o poder do Evangelho, né? Então fica aí relatado. Quero dizer para os irmãos que foi uma benção, né? Nós não vamos parar de pregar o Evangelho, mesmo que nos mate, mesmo que coloque fogo em nós, vivo, eles não poderão mexer em nossas almas, na nossa comunhão com Deus, né? Quero agradecer você, católico, que acerte esse vídeo, por cooperar pelo bem, né, do Evangelho, porque através da sua denúncia, hoje nós estamos pregando para as autoridades do nosso país, da nossa cidade, da nossa região. Amém? Que Deus abençoe a todos. E fica aí o exemplo, né, desse grande homem de Deus também, né, o irmão Adilson Mendes, que sofre também por esse evangelho, né? Então eu tenho orgulho de dizer irmão dessas pessoas que lutam pelo evangelho, não só o irmão Adilson, mas vários irmãos que tenham contemplado e conhecido, né? Não me lembro todos, mas o nome de todos, mas vários irmãos, varões de guerra, que está aí na batalha, lutando pela doutrina e zelando pela doutrina de Deus. Que Deus abençoe a todos. Não pare, irmãos. Não deixe ser abatido pelas coisas do mundo. Entregue inteiramente a sua vida, a sua alma para Jesus e grandes coisas fará em tua vida. Amém? Que Deus abençoe. Fique tranquilo, irmãos. Nós estamos aqui de firme, forte e de pé na rocha, pois hoje, quarta-feira, nós iremos pregar muito a parte da noite. Amém? Que Deus abençoe. Fica todos na paz, em nome de Jesus.